O goleiro Bento está totalmente certo em trocar a Europa para jogar no Al Nassr da Arábia Saudita. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que ele está certo e você pode acabar mudando o seu pensamento sobre a escolha dele. Vem comigo agora após a vinheta do futebol internacional. Eu tô até com a camisa do Al Nassr, que é o novo time do Bento, é o time em que jogam Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Alex Telles, Brozovic. Em resumo, é um dos principais times da Arábia Saudita, rivalizando principalmente com o Al Hilal, time treinado pelo Jorge Jesus e que tem também o Neymar. Em geral, ele chega para uma liga que, claro, não tem a mesma visibilidade que o Campeonato Brasileiro, não tem a mesma visibilidade que os campeonatos europeus em geral, que uma Liga dos Campeões, mas vou te mostrar que a decisão dele é ainda muito boa. Vamos entender passo a passo a transferência. A negociação é a seguinte: o Al Nassr comprou o Bento do Atlético Paranaense por 18 milhões de euros. Dessa forma, o Atlético Paranaense está fazendo com o Bento a maior venda de um goleiro da história da América do Sul. Goleiro de 25 anos, com grande potencial. Então, o Atlético já se articulava para fazer uma negociação pelo Bento mais ou menos nesses valores. Ainda mais que ele acabou se valorizando bastante nos últimos meses com as convocações para a seleção brasileira. O que ele deixa de lado? Aqui é onde o Bento está sendo mais criticado. Muitas pessoas nas redes sociais, torcedores, estão dizendo que o Bento estragou a carreira, indo jogar na Arábia Saudita apenas por dinheiro e deixando de lado, de repente, o alto nível do futebol europeu e a seleção brasileira. O que acontece? Desde o começo do ano, desde o final do ano passado mais ou menos, o Bento, como estava se destacando muito no Atlético Paranaense, começou a ser cogitado em diversos times europeus. Entre os mais recentes estavam Inter de Milão, Benfica, o Wolverhampton, mas no fim ele acabou rejeitando todas essas sondagens e propostas para aceitar jogar agora junto com o Cristiano Ronaldo lá no Oriente Médio. Então, muita gente diz que ele está deixando de lado o alto nível da Europa. Poderia ser tranquilamente um goleiro de primeiro escalão do futebol europeu, ou pelo menos começar num segundo escalão, para depois ir para o primeiro. Poderia jogar a Liga dos Campeões, as principais ligas europeias, e assim teria visibilidade para continuar sendo convocado para a seleção brasileira, já que hoje ele é uma espécie de terceiro goleiro. Para muitos ainda está abaixo do Alisson e do Ederson, não é a minha opinião. Acho que ele poderia até ter condições de ser o titular. Mas enfim, dificilmente algum treinador, tendo o Alisson e o Ederson à disposição, vai colocar o Bento como seu goleiro número 1. Agora, com essa transferência para a Arábia Saudita, como ele vai ser menos visto, muitos estão apostando que ele não vai mais para a seleção brasileira porque vai perder a visibilidade. Por que ele está certo? Agora vem a parte que eu digo do porquê eu acho que o Bento tá certo nessa transferência em toda essa história. É um goleiro de 25 anos, tá surgindo muito bem aqui no futebol brasileiro, no Atlético Paranaense. Tranquilamente poderia jogar, como eu disse, na Europa, na seleção brasileira, mas a decisão dele é a mais correta e a mais prudente. Querendo ou não, a gente não pode se esquecer de uma coisa. O futebol é ingrato e também imprevisível. Então imaginem, o Bento tem algum problema com a família dele, tem alguma lesão, tudo isso poderia afetar depois no andamento da carreira dele. Então vamos supor que ele vai e aceita ir para um time bacana da Europa. Chega lá, não rende o esperado, depois vai, bate, volta para o futebol brasileiro. Acaba que não consegue fazer tanta grana quanto poderia fazer. O futebol é isso, o futebol é momento. Se você tem a oportunidade de ganhar bastante grana e jogar num time legal, beleza. Mas no caso do Bento, ainda mais se tratando de um goleiro, se ele fosse para a Europa, ele teria clara visibilidade, jogaria nas grandes competições, mas financeiramente pode ser que ele não ganharia tanto quanto ele vai ganhar agora na Arábia Saudita. Foram revelados
detalhes do contrato do Bento que mostram que ele tá mais do que certo nessa transferência para a Arábia Saudita. Vejo algumas pessoas dizendo que ele estragou a própria carreira, mas muito pelo contrário. Duvido que muitos de vocês aqui iam dizer não para a proposta que ele teve. É muita grana e no final das contas, a carreira do jogador de futebol ela é mais curta. Então, isso significa que se ele tem a oportunidade de fazer grana, ele tem que fazer o máximo possível para trazer uma tranquilidade para ele e para a família posteriormente. Então ele chega agora ao Al Nassr com 25 anos. Ele assinou um contrato de 3 temporadas, ou seja, que vai até 2027. O salário dele é absurdo, ainda mais se tratando de um goleiro. Ele vai ganhar simplesmente 6 milhões de euros por temporada. O euro hoje tá 6? Então vamos colocar aí no português claro que o Bento tá saindo do Brasil e deixando de lado a Europa para ganhar 36 milhões de reais por ano. Não é no contrato inteiro ainda não. Estou falando de 36 milhões de reais por ano. Sendo um contrato de 3 temporadas, totaliza 18 milhões de euros, que aí fazendo a matemática, vai dar mais de 100 milhões de reais. Quando o contrato acabar por lá, ele vai ter ainda 28 anos. Se quiser e se tiver bem, vai poder ainda jogar num segundo escalão do futebol europeu, voltar para o radar da seleção brasileira, ou então voltar para o Brasil, se destacar por aqui, e aí voltar para o radar da seleção. Então, eu te pergunto, seja sincero, você rejeitaria uma oferta de 100 milhões de reais para 3 anos de contrato? Ele vai estar fazendo a parte dele, vai estar jogando com grandes companheiros, como por exemplo o Cristiano Ronaldo, o Talisca, o Brozovic, o Otávio, o Alex Telles. Não vai estar totalmente fora do radar, até porque nós vemos que principalmente outras seleções ainda convocam jogadores que atuam na Arábia Saudita. Se o Dorival tiver esse mesmo critério, o Bento pode estar jogando lá, ganhando muita grana e de quebra ainda indo para a seleção. Então por isso que eu digo que ele acertou na escolha dele. 100 milhões de reais num contrato de 3 anos é realmente praticamente irrecusável. Eu acho que ele, com 28 anos, acabando o contrato, se tiver bem pode ir para um segundo escalão da Europa, depois quem sabe beliscar uma vaga num time que dispute a Liga dos Campeões, mas claro, não sendo um dos principais times da Europa. Só que é isso, carreira de jogador é isso, é planejamento. Quantos nomes nós não vemos por aí que até jogam em lugares que tem holofotes e depois perdem tudo? É isso, tem a oportunidade de fazer dinheiro, faça. É por isso que eu apoio totalmente essa decisão do Bento. Ele não tá estragando nada da carreira não, muito pelo contrário. Tá garantindo a tranquilidade dele e de todas as próximas gerações da família dele também. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Você acha que o Bento tomou a decisão correta de ir para o Al Nassr da Arábia Saudita? Ou você acha que ele deveria ter recusado essa oferta multimilionária dos sauditas para jogar na Europa ganhando bem menos? Comenta aí que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!